Olá, olá! Hoje nós vamos falar sobre a ligação entre os golpes que a gente recebe às vezes, ou telefonemas, buscando dados com a engenharia social. Parece muito técnico, mas muita gente certamente, pelo menos, já sofreu um assédio aí nas redes sociais, ou na internet, ou pelo telefone celular. O nosso convidado de hoje é o especialista em tecnologia da informação, Elias Opolsky. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui, Elias. Vamos primeiro explicar um pouco para as pessoas o que é a engenharia social, né? E que tipo dá um exemplo de golpe que é utilizado para se conseguir chegar aí nas pessoas. A engenharia social ela é utilizada de uma falha ou vulnerabilidade humana, né? Então eles partem desse princípio. Então um exemplo comum que acontece é você receber uma ligação, uma pessoa se identificando que é do banco onde você já tem conta, porque essa pessoa já está em posse que você tem conta na determinada instituição, passando que vai ter que fazer uma atualização de cadastro, alguma coisa nesse sentido, e começa a te passar algumas informações suas para confirmar isso, e começa a te solicitar algumas informações, por exemplo, validação de token, SMS que recebeu no celular. E a partir do momento que você começa a passar essas informações, complementando as informações que o atacante tem, ele consegue realizar transações, fazer pagamentos, ou até compras na internet com esses dados que tem em posse. A gente tem visto muitas notícias de vazamento de dados, né? Aí seja em órgãos públicos, também como em empresas que têm aí essa manipulação de dados, como o Serasa. Essas informações, elas estão aí circulando no meio desses criminosos também? Porque quando você fala que ele pede para confirmar a informação, ele já tem muita coisa, né? Como é que você como é que você desconfia? Olha, um exemplo bem legal que você citou do vazamento de informação, recentemente teve um vazamento de informação do Serasa, onde eles têm informação de 220 milhões de pessoas, ou seja, mais do que a população que está viva, né? Ou seja, eles têm posse dessas informações, essas informações estão na internet ali, nas páginas obscuras, e então assim, ele tem basicamente todas as informações possíveis das pessoas, em relação à transação, estado civil, endereço, idade. Então eles têm todas essas informações. E a partir disso aí é que eles conseguem estar ali te manipulando, fazendo você entender que é de uma instituição realmente. E é isso que eles fazem. Então, na verdade, quando eles pedem uma confirmação de dados, e eu desconfio que possa ser do meu banco, eu devo informar esse dado? Qual seria a atitude correta para evitar cair num golpe desse? A atitude correta é você desligar o telefone e entrar em contato com o seu banco, no número que você tem com segurança. Porque às vezes no teu aparelho de telefone, na tua BINA, pode aparecer que é o número do banco. Mas eles têm essa possibilidade de mostrar que é o número do banco, mas está fazendo uma binagem, alguma coisa nesse sentido. E isso dá mais a entender que você possa estar seguro passando esses dados. Mas não pode, não pode. O correto é que você entre em contato com a sua instituição e confirma se realmente está precisando fazer alguma atualização, alguma coisa nesse sentido. A gente está falando muito de quem recebe ligação, né, pelo celular. Mas, por exemplo, às vezes eu recebo SMS pedindo para clicar, né, você tem, sei lá, uma pendência em tal banco, que até de repente você já foi correntista um dia, né? Eu recebo ainda de bancos que eu não tenho mais, já fui, mas você fica, e agora? Será que realmente ficou alguma coisa pendente? Né? Ou e-mail, como é que é essa questão? Também são pontos vulneráveis de golpe? O SMS vale desconsiderar qualquer recebimento de SMS com link, esse tipo de coisa. Os bancos já não fazem mais isso, porque assim, é uma prática que foi muito utilizada, ainda é muito utilizada, tá? Então é desconsiderar, porque a partir do momento que você clica naquele link, você pode estar instalando aplicativos ou baixando aplicações vulneráveis ali para dentro do seu dispositivo, tá? E com isso, a pessoa que enviou isso, ele já vai começar a ter informações dos seus dados que está no seu dispositivo. Que aí vai depender muito do tipo de proteção que está no seu dispositivo, que não está, o tipo de conexão que ele está conseguindo fazer. A parte de e-mail ainda é a forma mais utilizada. Por quê?
eles conseguem deixar as pessoas tão confusas em relação a isso, que às vezes você lê o e-mail lá em cima, está com o domínio do banco ou da instituição, do Mercado Livre, ou LX, alguma coisa nesse sentido. Então, até o domínio eles conseguem mascarar, dizendo que é daquela empresa, e quando você vai analisar o e-mail inteiro, você consegue encontrar algumas falhas, mas às vezes é até difícil encontrar essas falhas. Então, a forma mais utilizada ainda é a questão do e-mail, e deve-se desconsiderar esse tipo de questão. Recebeu alguma coisa, ficou em dúvida? Entre em contato com a instituição que te enviou, ou se realmente você tem conta ou não, para certificar se foi enviado pelo remetente mesmo. Então, na dúvida, qualquer link que vier, nunca clica. Só de você olhar ou abrir o e-mail, olhar, não tem perigo. É isso. Porque a gente vê, sabe o quê? Muitos idosos caindo nesse tipo de golpe. Você recebeu o e-mail, existe possibilidade? Existe, mas ela é muito baixa de infectar um dispositivo. Mas ao você clicar em links, aí sim as possibilidades são muito grandes de você estar infectando o seu dispositivo. Então, para a pessoa física, para o cidadão, a melhor forma é nunca passar nada e nunca clicar em nada. Exatamente. Correto? E empresa? Como é que as empresas devem fazer para prevenir? Porque também as empresas, elas estão ali, além dos dados próprios delas, né? Enfim, toda a parte financeira, ela tem às vezes também dados de clientes, né? A gente está vendo aí, está em processo, já tá em andamento a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas assim, a gente vê muita confusão. As empresas estão se cuidando em relação a isso? O que você vê na prática, Elias? Olha, geralmente elas começam a se cuidar no momento que elas sofrem um vazamento de dados ou sofrem um ataque. Essa é a realidade, tá? As empresas menores estão mais incluídas nesse contexto, porque realmente demanda de um investimento, tá? De um software, de segurança ali, de um firewall, de um antivírus, de backup. Então, quando você fala das informações da empresa, um dos pontos mais atentos que tem que ter é ter o backup em mais de um local, para que caso aquela informação seja sequestrada, você tenha outro local para buscar esse backup e de acordo com o tempo necessário que a empresa precisa desse backup. Então, devido a esses investimentos, às vezes eles seguram e deixam acontecer. E aí quando acontece, as empresas em algumas situações até fecham as portas porque não tem como recuperar aquelas informações e acaba assim gerando um prejuízo muito grande para a empresa, para os clientes, porque como você falou ali a parte da LGPD, hoje as empresas, se elas sofrer esse vazamento de dados dos clientes, elas têm sanções a serem pagas de valores altíssimos em cima do faturamento da empresa. Então, em algumas situações, se acontecer isso, como já aconteceu, tá? As empresas têm que fechar as portas por conta disso. E aí, volta a situação. Existem alguns investimentos em softwares de segurança, tá? E em mão de obra para monitorar isso. Porque você colocar somente o software lá, ele geralmente não vai resolver. Você tem que colocar aquele software e ter um monitoramento em cima daquilo ali. Ter um gerenciamento daquilo. Porque a tecnologia hoje, da mesma forma que ela avança, as pessoas maliciosas estão avançando também. Então, por mais que esteja seguro ali, amanhã ou depois já sai uma nova vulnerabilidade que as pessoas encontram e aí tem que fazer novas configurações, novas vacinas serem aplicadas para que você tenha essa proteção. Essa pessoa, digamos, ela pode, por exemplo, saber quantas vezes houve tentativa de ataque àquele sistema da empresa, ela tem como monitorar isso. Porque a gente ouve muito isso daí, por exemplo, na justiça eleitoral. Houve tantas, né, tentativas, eles até divulgam muito isso. A empresa, ela consegue perceber isso e achar, de repente, por onde está vindo esse tipo de ataque? Sim, exatamente. Esses são os pontos que demandam os investimentos de software, tá? Então você tem que ter o software e as pessoas para estar monitorando aquilo ali para saber de onde veio, quais são as aplicações que estão sofrendo esses ataques, tá? Ou vulnerabilidades na sua rede de acesso. Então, o ponto principal é esse, é ter o software ali de monitoramento, né, que faça esse controle de acesso e as pessoas monitorando aquilo ali para que possa estar avaliando o que pode estar melhorando a segurança, onde está o ponto mais fraco ali
nas empresas para que possa fazer essa proteção. Você citou a palavra sequestro, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui da entrevista, né? Sequestro de dados. É tipo o sequestro que a gente vê aí nos filmes, ou até na vida real já acontece, de a pessoa sequestra seus dados e tenta tirar dinheiro de você? Isso acontece nesse mundo da TI também? É isso mesmo. Eles criptografam aquelas informações, então eles têm a chave, que seria uma espécie de senha, né? Uma chave mestra para descriptografar aquilo ali, e o que eles insinuam é que se você pagar aquele resgate, aquele valor, que eles geralmente colocam isso em moeda virtual, que é de difícil rastreamento, eles dizem que você vai ter as suas informações de volta, tá? Mas isso é algo que muitas vezes eles pegam o seu dinheiro, pegam aquele valor e você não recebe essas informações de volta, tá? Esse é um ponto. E um outro ponto, que é onde não é recomendável que faça esses pagamentos, é por conta que você está fomentando aquele crime, né? E a rede cada vez mais ela vai crescendo por conta disso. Como fazer, então, se você de repente foi alvo, né? Você, claro, faz denúncia na delegacia, funciona, né, esse tipo de investigação, porque às vezes a pessoa fala assim, não vou nem denunciar porque eu acho que não vai dar em nada. O primeiro ponto é que seja feita essa denúncia, tá? Até para que tenha algum tipo de investigação sobre isso, porque isso pode partir de vários meios. Pode partir de um e-mail que a pessoa recebe, pode partir de um colaborador mal intencionado ali dentro da empresa que instalou aquilo ali. Inclusive tem até um ponto que eles estão fazendo muito isso, os hackers se associam aos colaboradores da empresa, ele vê uma empresa lá que tem determinadas informações que é interessante, eles vão lá, se associam a eles e diz que aquele valor que ele vai cobrar vai ser dividido entre as pessoas ali. E às vezes a pessoa está por uma situação ali e acha interessante participar desse crime. E por esse motivo que acaba acontecendo algumas coisas que não vêm de fora, vêm de dentro da empresa acontece essas ações. Principal ação a ser tomada é realmente quando você sofre esse tipo de ataque, esse tipo de sequestro de dados, é você procurar a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, tá? E buscar os seus backups, né? O principal recurso para isso é restaurar backup. E nunca pagar o sequestro que eles pedem, e até mesmo buscar algumas informações de tentar recuperar aquilo ali. De forma, eu vou descriptografar esse arquivo. Então, assim, existem ferramentas já para isso, mas assim, quando você é infectado por uma solução nova ali, de vírus, o que acontece? Os antivírus geralmente já não têm uma vacina para aquilo ali. Então, o que eles tentam fazer é uma vacina. E nesses casos, geralmente não tem. Então, assim, existem soluções que estão sendo lançadas ali a todo momento, inclusive com a inteligência artificial, para que possa detectar as anomalias do computador, já não mais por arquivo, que está infectado ou não, uma anomalia da máquina para fazer bloqueio de determinada ação, para que não ocorra isso. Mas o primeiro passo é buscar o backup. Tá? E se não tem o backup, fica bem complicado. Aí entra para a situação ali de tentar relançar o que perdeu, ver o último backup que tem, alguma coisa nesse sentido. Nossa, você falando assim, não tem como a gente não fazer um parâmetro do que a gente está vendo hoje, por exemplo, com a pandemia, né, com as variantes, e é um mundo à parte, é um mundo assim que às vezes a gente não faz ideia, não conhece, mas é atingido de alguma forma, né? Então, assim, para a gente encerrar, alguma questão que você acha que a gente não comentou, algo que você queira reforçar em relação a esses cuidados, né? Porque cada vez mais nós estamos nesse mundo, né? Hoje em dia, os cartões, você recebe o seu cartão novo do banco, você recebe um cartão por aproximação, você não precisa mais colocar na maquininha. E o medo? E aí, será que se eu só aproximar, alguém pode passar e roubar um dado ou conseguir tirar dinheiro da minha conta? Eu acho que, assim, são dúvidas que a gente até tem como cidadão, que não tem esse conhecimento, né? O que você diria aí, Elias? Colocando até o contexto que você falou de pandemia, é algo que está acontecendo bem comum
as pessoas estavam trabalhando totalmente home office, né? Ou grande parte da equipe. Sim. Uhum. E o que acontece? A pessoa sai com o computador de dentro da empresa, que tem, às vezes, uma determinada segurança, e vai para dentro da sua casa, onde não tem segurança nenhuma de acesso. E aí, no momento, ele foi lá, infectou o computador dele, ele não está sabendo, tá? Agora estamos voltando para o escritório, o que acontece? Essa pessoa vem com o computador infectado para dentro do escritório. Nossa. E aí que causa o problema. Uhum. Então, só refletindo em relação à pandemia, a gente sabendo que essa questão do home office influencia diretamente nisso. Então, a gente vê que recentemente teve várias situações dessas, tá? E muitas foram ligadas por essas questões, aonde as pessoas, alguns dispositivos saem da rede sem proteção e aí quando volta infectado. E existem maneiras de proteger isso, de você tirar o dispositivo dentro da sua rede e manter aquela proteção nele. Mesmo que ele não está navegando através da internet da empresa, na onde ele navegar, num hotel, num evento, em casa, ele manter aquela proteção no computador. Então, a recomendação é ficar ligado ali nas ligações que recebe, né? De passar mais informações, tudo, né? desconfiar de tudo, tá? E manter a proteção nos dispositivos ali, não passar informações, inclusive pelas ferramentas de WhatsApp, de comunicação hoje, né? Redes sociais, evitar ali deixar as redes abertas, por questão que essas informações que eles vão coletando e montando ali seu banco de dados de informação para poder tirar mais informação das pessoas, né? Então, se cuidar em relação a isso também, manter as redes sociais fechadas, tá? Quer dizer, sair mesmo, né? Depois você tem que logar a hora que for entrar de novo, é isso? Quando você mas vamos lá, a questão do fechada é para pessoas desconhecidas não ter acesso às suas galerias de fotos, às suas mensagens, suas informações. Então, as pessoas que não são os amigos em comuns ali, ter o mínimo de acesso a informações das pessoas. Porque através disso, ela consegue descobrir quem que é a mãe, quem que é o pai, quem que é o filho, onde que a pessoa trabalha. E através disso aí, chegar ao ponto que elas querem, né? Que é subtrair qualquer tipo de valor, informação, para que possa fazer algum dano. Bom, Elias, obrigada pelas suas informações. Eu acho que, assim, deve ter alertado muita gente aí, né? Como que as pessoas podem te encontrar? Quem quiser tirar mais dúvidas, empresas... Vocês têm redes sociais? Sim, tem o nosso site, né? As nossas redes sociais. A gente pode divulgar daí, né? Vocês colocam no rodapé aí as redes sociais e o site. E pode estar nos buscando para que a gente possa estar passando maiores informações e esclarecimentos. Tá joia, muito obrigada, então. Obrigado. Nós conversamos então com Elias Opolsky, especialista em tecnologia da informação. Transmita essa informação aqui para pelo menos uma pessoa. Vamos compartilhar, gente, porque isso aqui é um alerta para cada um de nós. Até eu mesma comecei a pensar aqui, que será que com o meu computador, como é que está? A gente precisa se cuidar. É a prevenção na TI. A gente está tendo que prevenir, chegando de máscara, todo mundo se cuidando para a pandemia, para não pegar o vírus, do coronavírus. Vamos cuidar também nesse sentido, porque a nossa vida está cada vez mais nesse mundo virtual. Tá joia? Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.